Então, hoje a gente ouve falar muito das doenças do século XXI, a gente fala principalmente de ansiedade, depressão, e o senhor trata também das ferramentas que nós podemos utilizar hoje, principalmente os jovens já têm diversas ferramentas aí para controlar tudo isso, para conseguir gerenciar a mente, né? Parabéns pela colocação. Bom, antigamente nós achávamos que a depressão era o mal do século, porque ela atinge cerca de 20% da população mundial, ou seja, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, muito provavelmente ao longo da vida, vai desenvolver um transtorno depressivo. Bom, a ansiedade, na verdade, é o mal do século. Se você considerar os sintomas da ansiedade, principalmente decorrente da síndrome do pensamento acelerado, sofrer por antecipação, ter baixo limiar para a frustração, pequenos problemas têm um impacto muito grande, cobrar demais de si, cobrar demais dos outros, ter a necessidade neurótica de mudar os outros. Ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar e não mudar os outros. Enfim, se você observar esses sintomas psíquicos associados a dores de cabeça, dores musculares, acordar cansado, nó na garganta, às vezes hipertensão arterial, nós vamos ficar assombrados. Talvez 70% a 80% dos jovens e dos adultos são acometidos pela ansiedade decorrente de uma mente hiperpensante e agitada. E usar ferramentas para aliviar o cérebro é vital. Caso contrário, podemos ser ótimos para os outros, mas carrascos de nós mesmos. Podemos, inclusive, ser celebridades, mas seremos opacos em nossa mente. Há pessoas que são ricas e são miseráveis morando em palácios, porque não têm gestão da emoção, não usam ferramentas para se tornar autores da sua própria história. Os jovens, então, de hoje têm uma certa vantagem, porque têm acesso a essas ferramentas, só precisa utilizar. Bom, e nós estamos preocupados, eles têm muito acesso a informações em excesso. O problema é que eles não transformam informações em conhecimento e conhecimento em experiência. Quando você entulha o córtex cerebral com dados, só para você ter uma ideia, o telespectador também, no passado o número de informações dobrava-se a cada 200 anos. Hoje dobra-se a cada 1 ano. Esse excesso de informação satura o córtex cerebral e faz com que eles não consigam elaborar experiências. Tornam-se lixos. Então, uma criança e um adolescente hoje tem mais informações do que o imperador romano no passado, do que Sócrates e Platão, os grandes mestres da filosofia. E isso tudo estressa o cérebro. Por isso que nós estamos pedindo para os educadores, através, por exemplo, do programa Escola da Inteligência, ensinar crianças e adolescentes a serem autores da sua própria história. Ou seja, a não comprar aquilo que não lhe pertence. Se alguém me ofende, eu não sou obrigado a dar um cartão de crédito ilimitado para a minha emoção. A ofensa é do outro. O outro é que se irritou comigo, o outro é que me angustiou, me caluniou. A minha paz vale ouro, o resto é lixo. E os jovens precisam desenvolver autonomia. Caso contrário, realmente fazem da sua emoção uma lata de lixo, porque não aprendem a ser protagonistas. Por isso o programa Escola da Inteligência já tem mais de 200 mil alunos e muitos países vão aplicá-lo. É um programa que entra dentro da grade curricular. Aqui, na Unicesumar, eles estão tendo o programa Free Mind, que é um programa que também ensina os universitários a serem autores da sua própria história e que eu desenvolvi, estou disponibilizando para eles. E, além disso, nós estamos preocupadíssimos com os níveis de fobia da atualidade. Timidez, fobia social e medo de falar em público. Além disso, claustrofobia, medo de lugar fechado. Acrofobia, medo de altura. Tecnofobia, medo de novas técnicas. Futurofobia, as pessoas têm o futuro não como um oásis, mas como um deserto a ser vencido. Enfim, há uma série de medos que estão controlando o cérebro humano na atualidade, fazendo com que a pessoa não precise assistir um filme de terror para se aterrorizar. Basta o seu eu não ser gerente dos seus pensamentos para que ele tenha um filme de terror ao vivo e a cores. E é por isso que livros como O Homem Mais Inteligente da História, que eu estou publicando e com muita humildade, hoje é o livro mais lido em todo o país, em mais de 100 mil livros. Nesse livro, O Homem Mais Inteligente da História, eu falo sobre a mente de Jesus como gestor da emoção, sob os ângulos da ciência. E é impressionante como ele trabalhou, por exemplo, a personalidade de Pedro, que era irritadiço, tenso e ansioso. De João, que era bipolar, no momento tranquilo, no outro queria eliminar quem não andava com seu mestre. Tomé, paranoico, Judas era dissimulador. E
até mesmo Mateus era corrupto, talvez estivesse nos dias de hoje, até estaria na Lava Jato, entendeu? É impressionante como ele trabalhou a mente desses jovens para transformá-los em mentes brilhantes. Por isso que, de fato, ele se tornou o homem mais inteligente da história. Aproveitando para falar de cristianismo, quando a gente fala que o ser humano pode se tornar protagonista e autor da própria história, o senhor, como já estudou e já trabalhou muito sobre Jesus, como é que a gente pode traçar esse paralelo aí entre a ciência e a fé, no que diz respeito a ser o autor da própria vida, mas acreditando que existe um Deus provedor? Bom, eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra, talvez mais do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, do que Jean-Paul Sartre, do que Marx, que falava que Deus era o ópio que entorpecia a mente humana. Quando eu estudei a mente de Jesus sob os ângulos da ciência, psiquiatria, psicologia, sociologia e psicopedagogia, eu fiquei assombrado. Esperava encontrar alguém apequenado mentalmente, mas é inacreditável como ele fazia poesia no caos. Por exemplo, no exato momento em que Judas o trai, do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, ele era para ser preso por uma janela traumática e agir de maneira angustiante, ou agredir o seu traidor, ou recuar timidamente. Mas, para espanto das ciências, ele abriu o leque da sua mente, ele geriu seus pensamentos, protegeu sua emoção e disse: amigo. Ele exaltou o seu traidor e fez uma pergunta, elevou às alturas o método socrático: para que vieste? Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Então me tornei um cristão sem fronteira. Não defendo nenhuma religião, mas percebi que, de fato, ele usa ferramentas e usou ferramentas notáveis para trabalhar os seus alunos, para que eles deixassem de ser escravos dos seus preconceitos, para que transformassem uma prostituta numa rainha, para que transformassem um leproso, que todos tinham vergonha e fugiam vexatoriamente, num príncipe. E eu me perguntava: que homem é esse que é capaz de pegar alguém na margem da sociedade e dar o melhor de si para transformá-los em pérolas no teatro da existência? Infelizmente, as religiões falharam por não estudá-lo sob o ângulo da ciência, por isso que houve muita discriminação, houve muitos conflitos e que machucaram, feriram milhões de pessoas. Hoje as pessoas estão lendo as minhas obras e estão aplicando essas ferramentas sobre os ângulos da ciência. De fato, ele fez poesia no caos. Quando o mundo desabava sobre ele, como eu digo no homem mais inteligente da história, ele não colocava um ponto final, mas colocava uma vírgula, porque é possível escrever os capítulos mais importantes de nossas existências quando o mundo ele desaba ou rui sobre nós. Eu vou pedir desculpa para o pessoal, eu vou fazer só mais uma pergunta, tá? Para não tomar muito tempo. Então, com essas ferramentas de controle da nossa mente, a gente pode, até nós cristãos principalmente, se queremos nos espelhar em Jesus Cristo, podemos, através desses estudos também, tentar nos tornar um pouco mais parecidos, aquilo que parece tão inatingível? Bom, há cerca de 2 bilhões de cristãos no mundo que admiram demais Jesus, mas não conhecem o funcionamento da sua mente. Há centenas de milhões de budistas que o valorizam, há mais de 1 bilhão de islamitas, e o Alcorão coloca Jesus em prosa e verso em destaque nas suas suratas. Ou seja, ele é super admirado no teatro social, mas ele é o personagem menos conhecido no que tange ao funcionamento da sua mente. E, sem dúvida, se as pessoas, independente de uma religião, utilizar as ferramentas que ele utilizou, por exemplo, ele não comprava aquilo que não lhe pertencia. A agressividade do outro não tinha nada a ver com a sua própria história. Ele não fazia da sua emoção uma lata de lixo. Número 2, ele contemplava o belo. Ele é capaz de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Número 3, ele corrigia em particular e elogiava em público, ao contrário de muitos professores e pais que corrigem em público e elogiam em particular, cometendo um crime porque gera janela killer. E muitos pais também cometem esse erro. Número 4, ele, antes de falar da falha de alguém, ele elogiava a pessoa que erra. E todos os pais deveriam elogiar os seus filhos e elogiar sua parceira, inclusive. Bom, para você ter uma ideia, Vinícius de Moraes disse que o amor seja eterno enquanto dure, poeticamente, nada tão belo, mas nada tão ingênuo.
A tese é que o amor seja eterno enquanto se cultive. Ou seja, os maridos deveriam aprender a olhar para a sua esposa e dizer com todas as letras: de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas. Obrigado por existir. E os pais deveriam olhar para os seus filhos, ao invés de ser alguém que aponta falhas e geram janelas killer, deveriam dizer: filho, apesar de você ter falhado, quero dizer que você não é mais um nessa casa, você é único e insubstituível. Eu tenho certeza que você vai brilhar ao longo da vida. Quando nós aprendemos as ferramentas que ele utilizou, nós conseguimos construir pontes solenes diante das pessoas que nós amamos. E aprendemos uma tese: toda mente é um cofre, não há mentes impenetráveis, há chaves erradas. Não queira roubar o cofre do seu aluno, dos seus filhos, da sua parceira, do seu parceiro. Seja delicado. Primeiro valorize as pessoas, exalte-as, encante-as, para depois você tocar no erro. Quem tem necessidade neurótica de corrigir, repete muitos erros quando vai falar de um problema, se torna uma pessoa chata. E eu tenho dito que nós devemos ter um tipo de alergia saudável, alergia a ser chatos, entendeu? Devemos brincar mais, abraçar mais, dar risadas da picuinhas, incoerências e tolices, ou seja, fazer da vida um espetáculo de alegria e não um espetáculo de terror. Por isso, espero que, se vocês tiverem oportunidade, possam ler este livro que trata desse assunto, O Homem Mais Inteligente da História.